Normalmente, o primeiro passo para se elaborar uma estratégia é selecionar os indicadores que vão ser usados. No One 4.0, existem 40 opções de indicadores para ser selecionados e combinados da melhor forma possível. Cada indicador, além das suas próprias configurações, tem essas três propriedades: usar, tempo gráfico e operar invertido. Aqui, apenas como exemplo, a gente está usando o indicador de bandas de Bollinger. E isso já é suficiente para que o robô comece a operar de acordo com os sinais desse indicador, no caso, vendendo nos fechamentos acima da banda superior e comprando nos fechamentos abaixo da banda inferior. Banda de Bollinger é um indicador de reversão, então ele se sai muito bem em situações de mercado consolidado, como na imagem que a gente está mostrando agora. Porém, ele não é tão bom assim quando ele está numa situação de tendência, como nessa imagem agora. O grande poder do ano vem quando a gente começa a combinar sinais. Aqui, como exemplo, eu vou ligar o Hilo para a gente ver como mudaria aquela situação do indicador banda de Bollinger operando numa situação de tendência. A partir do momento que a gente liga mais de um indicador, o ano passa a exibir uma barra de progresso que mostra a porcentagem de indicadores que estão indicando compra, a porcentagem de indicadores que estão indicando venda e a porcentagem de indicadores que estão indicando neutro. Para o padrão, apenas quando todos os indicadores estiverem concordando, ou seja, todos estiverem indicando compra ou todos estiverem indicando venda, que o robô vai fazer alguma coisa, vai fazer uma entrada, vai fazer uma saída. Mas depois a gente vai ver que essas propriedades são configuráveis, tá? Por enquanto a gente vai deixar assim. Bom, agora a gente pode ver que a primeira venda, que era totalmente contra a tendência, foi filtrada agora pelo indicador Hilo, e a gente ficou somente com a compra. Aqui é possível ver qual é a situação da barra de progresso em cada um dos casos. No caso das duas vendas, os dois locais onde o indicador banda de Bollinger indicou venda, né, o preço fechou acima da banda superior, o indicador banda de Bollinger estava indicando venda, porém o Hilo estava indicando compra, eles não estavam concordando. Né? Já na compra, os dois concordam. Banda de Bollinger está indicando compra, Hilo está indicando compra, então esse é o único local aqui onde o robô realmente faria uma operação. Mas a partir desse momento, dessa segunda seta de venda, é possível ver que os dois indicadores param de concordar. Um está dizendo compra, um está dizendo venda, mas a posição segue aberta. Agora a gente vai dar uma olhada em como configurar para que nessa situação o robô já encerre a posição, tá? Já saia da compra fazendo uma venda sem ficar vendido. O AND vem com essas duas propriedades. Uma que define quantos indicadores precisam concordar para que ele faça uma entrada e uma que define quantos indicadores precisam concordar para que ele faça uma saída, para que ele encerre uma posição. Como aqui no nosso exemplo nós queremos que o robô encerre a posição quando os dois indicadores discordarem, a gente vai configurar essa propriedade como 50%, né? Ou seja, metade dos indicadores, metade dos dois, estão discordando, então a gente já encerra a posição. Então, voltando para a nossa barra de progresso, né? As barras que indicam compras, indicam entradas, continuam sendo as mesmas. Se 100% dos indicadores indicarem compra, nós vamos comprar. Se 100% dos indicadores indicarem venda, nós vamos vender. Já para a saída, agora a gente só precisa de 50%. Então, essas três outras situações aqui de baixo vão gerar saídas, vão gerar encerramento de posições. Então, agora esse segundo sinal de venda gerado pelo indicador banda de Bollinger, que antes não estava fazendo nada porque esse sinal estava sendo filtrado pelo Hilo, né, ele não podia fazer uma venda, agora ele não serve como encerramento, ele serve como uma forma de fechar a operação, e nesse caso aqui a gente encerrou a operação com lucro. Outra opção que existe em todos os indicadores do ano é a opção de inversão de sinais. É fazer com que o indicador indique compra, onde ele normalmente indicaria venda, e que indique venda, onde normalmente ele indicaria compra. Isso permite que a gente transforme indicadores que foram originalmente criados para serem indicadores de tendência em indicadores de reversão. E também ao contrário, indicadores que foram criados para serem indicadores de reversão, transformar eles em indicadores de tendência. Eu nem pretendo entrar aqui no mérito se isso é correto, se isso é interessante ser feito ou não, né? A minha única intenção aqui é disponibilizar essa possibilidade, já que foi algo que foi bastante pedido. Então fica a critério de cada um usar. É uma opção, pode ser ligado ou não. Então aqui apenas como exemplo, apenas para ilustrar essa funcionalidade, como ficaria o indicador banda de Bollinger invertido. A última propriedade compartilhada por todos os indicadores do ano é o tempo gráfico. Cada indicador pode ser operado num tempo gráfico diferente. Quando se trabalha com indicadores em tempos gráficos diferentes, todos esses indicadores que estão em tempos diferentes do atual, né, do que está sendo exibido no gráfico, o ano pode criar mini gráficos para que a gente possa enxergar esses indicadores, para que a gente possa ver a situação atual deles.
E ele faz isso mesmo que se tenha vários tempos gráficos, né? Vários indicadores em tempos gráficos diferentes. Para isso ele cria vários mini gráficos. E para finalizar essa parte, eu gostaria de mostrar a diferença entre indicadores selecionados como sinais e indicadores selecionados como filtros. Aqui nós temos uma estratégia que junta dois indicadores, cruzamento de médias e hilo. Nesse exemplo aqui, o cruzamento de médias foi aqui em cima, indicando venda. Porém, como o indicador hilo estava indicando compra, os dois indicadores não concordaram, então o robô não pode fazer essa operação. Então aqui embaixo, o hilo finalmente viraria para venda. E aí o robô faria uma operação, porque ambos estão concordando, ambos estão dizendo venda. Porém, o objetivo desse setup em questão aqui seria entrar apenas nos cruzamentos de médias, não entrar nas viradas de hilo. O hilo deveria servir apenas como um filtro para as entradas do cruzamento, permitindo ou não essas entradas. Ao passar o indicador hilo para filtro, a gente está fazendo justamente isso. A gente está dizendo para o robô que o hilo não gera entrada. O hilo apenas deve servir como filtro para a entrada de outros indicadores, indicadores que estão configurados como sinais.